Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para o encontro numa terça-feira de carnaval, num dia em que você certamente está vendo pessoas circulando por todos os lados, pessoas felizes, pessoas fantasiadas, a economia sendo movimentada aqui no nosso país e muita gente também que foi para o mato, gente que não curte o carnaval, mas também não odeia. Esse período serve para nós todos fazermos reflexões muito importantes sobre a nossa vida concreta. O que representa ter um governo que respeita as tradições de um povo, que quer ver o povo feliz, que respeita as pessoas que empreendem nesse período, de um governo que acha isso uma coisa ruim, uma coisa que ofende princípios morais, princípios religiosos. Bom, isso está acontecendo hoje no Brasil. Muitas pessoas vão refletir depois do carnaval sobre os impactos econômicos na realidade concreta aqui no nosso país. Se nós levarmos em consideração os indicadores já da Confederação Nacional do Comércio, há uma previsão que o crescimento que nós teremos nesse carnaval é um negócio impressionante, porque no ano de 2025 o Brasil movimentou 14 bilhões e meio de reais nesse período de carnaval. Nesse ano de 2026, a projeção é que o Brasil movimente mais de 18 bilhões de reais. Isso pode ter a ver com uma política pública, com o fato, já de, nesse ano, os trabalhadores que ganham entre 5 mil e 7.350 reais ou não estão não terem nenhum tipo de desconto de imposto de renda ou terem um desconto menor. Então tem gente que de repente está gastando por conta. Mas o que se vê no Brasil é esse grande contraste de um Brasil que nos mostra que tudo pode dar certo aqui no nosso país. Quando a gente vê tanta gente feliz, gente com pouca roupa, gente brincando, gente se extravasando, gente com muita ironia, muito sarcasmo, gente fazendo amizade, né? Gente criando relacionamentos. Isso mostra que o Brasil pode ser muito melhor. E essas imagens positivas, elas são jogadas para fora do nosso país. Isso faz com que, nos próximos anos, nós tenhamos ainda mais uma economia movimentada, mais gente ganhando dinheiro. E isso independe, inclusive, das preferências ou das visões de mundo que algumas pessoas têm. Muitas pessoas acham que evangélico não gosta de carnaval de jeito nenhum. Não é bem assim. Existem alas que têm determinados perfis ultraconservadores, que é essa gente que esteve no poder aqui no Brasil, mas tem gente que tem uma visão diferente, porque como o carnaval movimenta a economia durante o ano inteiro, porque nós estamos falando de costureiras, figurinistas, aderecistas, mecânicos, soldadores, metalúrgicos, artistas, gente que se prepara durante o ano inteiro e ganha algum dinheirinho com isso, muitas pessoas são evangélicas e estão ganhando ali um dinheirinho. Muitos ambulantes são evangélicos também. Então o carnaval, por mais que a pessoa não queira participar e tal, o carnaval é muito bom para o Brasil, é muito bom para a imagem do Brasil. Isso faz gerar divisas para o nosso país, porque não existe em nenhum lugar do mundo isso que a gente vê no Brasil, e a coisa continua a crescer, né? Agora vejam o paralelo. Enquanto tem muita gente feliz, tem muita gente que está deprimida. Por exemplo, o Carluxo, nessa terça-feira, acabou de publicar uma mensagem na rede dele, de que teve uma notícia que após o desfile lá da Acadêmicos de Niterói, porque a coincidência é essa, né? Foi logo depois, o pai dele passou mal. O senhor Jair Messias Presidiário só tem direito a assistir TV aberta, ou ele assiste os telejornais e aí ele vai ver as coberturas todas mostrando que o Brasil está muito feliz, as pessoas não estão nem ligando para ele, e quando o nome dele aparece é sempre para fazer uma palavra de ordem de sem anistia ou para lembrar que ele está preso com tornozeleira eletrônica para fazer alguma chacota em relação a ele. Por outro lado, ele vê as pessoas brilhando nas ruas, as pessoas extravasando. Isso cria um problema para a criatura, porque vocês imaginem como é que ele deve estar psicologicamente, né? Ele que já nunca foi bem da cabeça, nesse momento ele fica vendo o contraste de ter sido o mito e agora como o senhor Jair Messias Presidiário, esquecido ali naquela condição, e quando lembrado de uma forma ridícula, forma sarcástica. Existem muitos aspectos para a gente analisar nesse período de carnaval aqui no Brasil, mostrando que o Brasil pode dar certo. Quando a gente vê tanta gente feliz, gente, nas ruas, tanta gente se movimentando, as pessoas gostando de fazerem o carnaval, de estarem no carnaval, de gerarem economia no carnaval, isso é muito bacana. A imagem que se passa do Brasil para fora é uma imagem super positiva.
As imagens das escolas de samba, quem vai a um desfile de escola de samba e está crescendo os desfiles de escolas de samba em muitas cidades, especificamente em São Paulo, que hoje tem uma estrutura de escola de samba que é um negócio impressionante. O Rio de Janeiro, o que é aquilo, gente? São óperas, são espetáculos a céu aberto, exibindo a criatividade do brasileiro, coisas absolutamente fantásticas. E mais do que isso, contando a história do nosso país, contando a história de personagens brasileiros. Isso sempre que caracterizou o processo das escolas de samba, a economia que se movimenta em relação a isso, empresas que investem no carnaval, o turismo que é movimentado no carnaval, e esse aspecto cultural. Eu sou de um tempo que eu curtia tanto as escolas de samba, quando a televisão ainda era preta e branca, pelo menos a minha casa era preta e branca, né? Eu gostava de assistir e ainda tinha uma certa confusão, porque tinha sempre um aspecto histórico, tinha sempre alguma coisa interessante, uma curiosidade que eu não assisti em outros lugares, né? E isso foi gerando cada vez mais o interesse nas coisas do carnaval para um menino que eu era lá atrás. E aí passei a comprar todos os anos, quando saía o LP, um disco de vinil, com os sambas enredos das escolas de samba, eu ia correndo para comprar. E aí atrás, nos encartes, né, tinha sempre as letras dos sambas de enredo, e eu decorava aquilo tudo, eu curtia e tomava ali uma aula de história, né, aula de geografia, sempre alguma informação que não chegava por outros meios na escola, né? Então, é muito legal esse período e isso mostra para a gente esse grande contraste que nós tivemos no Brasil, de ter gente que odiava o carnaval, que colocava o carnaval sempre numa coisa negativa para o Brasil, e de um governo que entende que é uma manifestação cultural, que é positiva, atrai dinheiro para o povo brasileiro, que deve ter investimentos nessa área, porque isso cria mais felicidade, isso cria mais ambientes legais no nosso país. Vocês conseguem imaginar, aliás, quem foram os secretários de Cultura no tempo do criminoso Maior da Nação? A gente teve aquele que imitava o propagandista do Adolfo do Bigodinho, depois teve a Regina Duarte, que entrou muda e saiu calada, e depois teve o Mário Frias, que é essa figura que odeia artista, apesar de ter sido um ex-artista, né? Um ressentido, um recalcado. Pessoas que não aparecem no carnaval, pelo menos publicamente, né? Porque eles têm que fazer o discurso para os ultraconservadores que o carnaval é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa contra Deus, né? É a distorção da cabeça dessas criaturas. Você nunca verá a Damares Alves, a menos que ela saia fantasiada, né? Mas assim, se ela aparecesse numa ala das baianas, todo mundo ia perceber que é a Damares. Então, teria que entrar num carnaval desse bem fantasiado. Ou um desses personagens Bolsonaro, você consegue imaginar o Bolsonaro numa avenida, sambando, beijando... Se bem que até ele faria isso, né, por oportunismo político, porque ele faz qualquer coisa para aparecer, né, ou faria qualquer coisa. Então, a gente vê o contraste do que significa uma política pública. Um governante como o presidente Lula que vai para bloco, pula que nem uma mola na Bahia, eu fiquei impressionado o presidente pulando, foi para Salvador, foi para Recife, depois ele foi para o Rio de Janeiro, passou o dia todo no Rio de Janeiro inaugurando hospital, depois passou a noite toda no Sambódromo vendo aquele espetáculo, aquela coisa, né? Aliás, só fazendo um pequeno parênteses, né? Além dessas histórias todas de uma escola de samba, tem uma coisa muito legal, né? Que é a homenagem a algumas pessoas e você vê parentes dessas pessoas nessa homenagem, como foi o caso, por exemplo, da homenagem que se fez à Rita Lee ontem. Gente, olha, foi um negócio deslumbrante. Fazendo um pequeno parênteses dentro do parênteses, né? Olha, por mais que a gente deteste a Rede Globo, saiba o papel que a Rede Globo desempenha contra o nosso país, do ponto de vista de doutrinação, né? De amoldamento da cabeça do brasileiro para questões da economia, é muito interessante ver, por exemplo, o Milton Cunha como comentarista do Carnaval, porque ele é muito irreverente, é uma figura. Eu conheço o Milton Cunha pessoalmente, né? Muitas pessoas não sabem, ele é uma pessoa que tem doutorado em História das Artes, né? Então, enfim, e é muito interessante, fica divertido, fica legal você ver a história do nosso país, a história de personagens sendo contada com algumas pitadas de irreverência. Mas isso tudo contrasta com essas coisas todas que nós estamos vivenciando no Brasil, né? O Carluxo, como eu disse para vocês, fez uma publicação dizendo que o papai está muito para baixo, está muito liquidado, está muito destroçado, mas ele procurou isso, né? Não é para a gente ter pena, ele está somatizando, enfim, está soluçando
O problema é dele. Quem mandou fazer as coisas que fez? Quem mandou ter uma formação moral, uma formação intelectual voltada para o mal? A conta está chegando. Ainda tem mais coisas para acontecer com essa gente toda, né? E fica a curiosidade. Publicamente, essas pessoas que repudiam tanto o carnaval, elas não aparecem. Mas, no segredinho das suas vidas, como estarão essas criaturas num dia como o dia de hoje, né? Bom, eu fico por aqui, reflita sobre essas questões, a economia bombando e vamos seguir em frente e que esse ano vai ter muita coisa importante para a gente fazer, tá bom? Um grande abraço, tchau.